Amados, muito bom dia. Hoje é dia 23 de abril do ano da graça de 2024 e começamos aqui hoje mais uma vez esta sequência de reflexões pela manhã e vamos ter por base o texto da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalónica e vamos considerar ao longo de algumas semanas aquilo que o Senhor tem para nos dizer e falar através desta igreja, da experiência desta igreja, daquilo que Deus teve para dizer àquela igreja, aquilo que Deus tinha para dizer sobre aquela igreja e que certamente nos irá abençoar. E uma das coisas que percebemos é que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, pela ação do Espírito Santo, registra nesta carta logo importantes marcas presentes na vida daquela igreja. E a primeira marca que ele vem identificar está presente no versículo 3, isto depois de ele ter dado em oração graças ao Pai pela vida daquela igreja, porque obviamente há uma ligação muito forte. Paulo foi usado pelo Senhor juntamente com a sua equipa missionária para plantar aquela igreja lá na cidade de Salónica e como já lembrámos, um desafio tremendo, uma cidade enorme, uma metrópole, e foi a partir deste pequeno grupo que Deus colocou a semente do Evangelho no seio daquela cidade e os resultados eram estes. Diz o versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E nós concentramos a nossa atenção no passado domingo nestas três marcas, a fé, o amor e a esperança. Amados, que fé é esta que está presente ali e que precisa de ser uma referência, precisa de ser também motivo de desafio e de exortação para as nossas vidas. Esta era uma fé que estava alicerçada em Jesus Cristo. A pregação de Cristo crucificado, ressuscitado, foi o fundamento para aquela experiência de fé presente e identificada naquela igreja. Amados, é uma fé que obviamente está alicerçada não em nenhuma doutrina, mas numa pessoa, em alguém que é a expressão visível de um Deus que nós não podemos ver, mas que num ato e numa manifestação de amor sublime, o Pai enviou até nós, Ele viveu entre nós, Ele sofreu entre nós, Ele manifestou e revelou o reino, este reino maravilhoso dos céus, o reino de Deus para nós, e finalmente culminou tudo isto no seu ministério terreno, abrindo a porta e dando-nos a possibilidade de sermos cidadãos deste reino, de sermos filhos e filhas de Deus, e fê-lo na cruz, entregando a sua vida, uma vida isenta de pecado, perfeita, entregando a sua vida naquela cruz, suportando os nossos pecados, mas também, 3 dias depois, fazendo algo que era absolutamente necessário, que era vencer, ultrapassar a morte. Jesus ressuscitou e com ele também nós ressuscitamos para uma nova vida, uma vida absolutamente sublime e extraordinária em Jesus Cristo. Esta é a fé que está presente na igreja lá em Salónica. Esta é a fé que nós precisamos também de experimentar e ver, uma fé que tem como autor e sustentor o próprio Senhor Jesus Cristo. Que fé é esta na prática, amados? Esta é uma fé que lembramos lá em Lucas 18, uma fé que trouxe cura a um homem, a um cego lá em Jericó. Ele clamou por Jesus Cristo, filho de Davi, e Jesus Cristo olhou para ele e, alicerçado nessa fé, e é o próprio Senhor Jesus que o identifica, nesta fé autêntica, ele é curado. Esta é a fé que não só curou, mas salvou aquele leproso. Aquele único leproso daqueles 10 que, tendo sido curados, voltou para trás e, como resultado da sua fé, diz o Senhor Jesus Cristo que ele alcançou salvação. Esta é uma fé que perdoou os pecados daquela mulher pecadora que ousadamente foi aos pés de Cristo e ungiu os seus pés
E quando todos rejeitavam o que ela estava a fazer, Jesus identificou uma fé salvadora e trouxe restauração e perdão e salvação àquela mulher. Esta é uma fé que fez um milagre na vida de Zaqueu. Esta é uma fé que depois nós vemos presente e a transformar a vida do apóstolo Paulo e como esta fé transformou a vida do apóstolo Paulo. Esta é a fé que Paulo e a sua equipa missionária partilhou à igreja em Tessalónica. Esta é a fé que está presente na igreja de Tessalónica e que é uma marca da presença de Deus, da ação sobrenatural de Deus no seio daquela igreja. Esta é uma fé que precisa de estar presente na minha vida, na vida de cada um de nós. Esta é uma fé que precisa de ser fortalecida, porque é uma fé que às vezes falha, como falhou em Pedro, quando, depois de ousadamente e num ato de fé ter andado sobre as águas, vacilou e se afundou. Esta é uma fé que, naquele momento, lá naquele barco, quando a tempestade veio, também vacilou nos discípulos. Esta é uma fé que Deus quer ver fortalecida muitas vezes fortalecida no meio às situações difíceis, mas esta é uma fé completamente e absolutamente transformadora e essencial para vivermos cada dia, tal como esta igreja em Tessalónica vivia, e nós também queremos viver. Queremos ser pedras vivas, manifestações evidentes de que Jesus Cristo é Senhor, Salvador e que Ele quer transformar o mundo tal como transformou as nossas vidas. Amados, esta é uma fé para nós vivermos todos os dias da nossa vida. Esta é a fé alicerçada em Cristo, que nos sustenta, que nos dá vida em Cristo, que nos dá, tal como o ar que respiramos, forças e fundamento para vivermos cada um destes dias, sabendo que não é vã, mas está alicerçado em Cristo, Cristo vivo, Cristo que vai voltar. Amados, vamos viver esta fé intensamente, tal como a igreja em Tessalónica vivia. O Senhor tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida como resultado da nossa experiência de fé. A Ele toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração, todo o nosso reconhecimento, porque esta fé só é uma experiência extraordinária porque está alicerçada em Jesus Cristo. Um dia muito abençoado, um dia desafiante vivendo esta fé a cada momento e que o Senhor continue a derramar sobre nós as suas bênçãos. Até logo, até amanhã, até quando assim o Senhor o permitir.